Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. O mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viesse aí viver, esperai por lágrimas crucientes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconheceis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconheceis, pois, seu amor, senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias, e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegando ao último grau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lícito. Disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da impulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar além dos limites de um túmulo, mas se devesse chorar e sofrer toda uma vida? Que seria isso ao lado da eternidade da glória reservada àquele que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro, que Deus vos prepara, e a causa deles no passado, e vos que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Falou o que você falou agora sobre morte, né? Que não existe morte. Isso aqui é só apenas uma partezinha do livro que a gente tem que viver. E que tudo que acontece com a gente não é castigo, não é nada. É a gente que plantou e está colhendo, seja bom ou mal. É aquela, né? O plantio, todo mundo pode plantar o que quiser, mas a colheita é certa. Eu quero apresentar, né, nossa equipe de trabalho também. Tem o Marlon, o Jonas, a Tâmara, a Ana, a Lili, a Gabriela, a Isadora, o Gabriel, e tá faltando ainda o Júnior, que é o marido da Isadora, né? É a nossa equipe de trabalho por enquanto. Precisamos de médios. Precisamos de trabalhadores que têm muito trabalho, né? Graças a Deus. Então, curas. Centro Universalista Ramatiz, Amor e Sabedoria. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa filosofia, a nossa ideia de trabalho e o que está incluso, né, dentro da base. Pode apertar para mim, Marlon, por favor. O Curas é formado por voluntários que desejam servir Jesus. Somos todos voluntários. Objetivamos alcançar saúde espiritual através de caminhos que propiciam a ampliação da percepção do ser humano, incluindo o que nos habita, o nosso eu, né, o nosso eu, a partir de uma ótica espiritualista e universalista. O que quer dizer isso? Nós não somos uma casa somente espírita. Quem entende só por espírita é que segue somente o kardecismo, como falo por aí. A nossa base é o kardecismo. A nossa base está dentro das obras de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né?
a Gênese. Então é todo o trabalho em cima do kardecismo. Tá? Mas não é só isso. Nós não temos uma doutrina religiosa. Não é só... nós não somos, falar assim, é uma religião. Não é. Nós somos universalistas. A gente respeita todas as religiões. Tanto que a gente, né, nós viemos da Umbanda, nós trabalhamos com a Umbanda, trabalhamos com a Fraternidade Branca e outras entidades também que estão no trabalho da casa, nos amparando, nos protegendo. Não somos unicamente kardecistas, tá? As atividades do centro incluirá palestras, estudos, cursos e práticas de autoconhecimento, sempre com o objetivo de desenvolver a consciência e a espiritualidade dos indivíduos. Autoconhecimento, gente, quando foi falado lá anteriormente, é o nosso eu. Eu preciso me conhecer para que eu possa expandir minha consciência e saber o que está acontecendo, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Porque a gente está tão bitolado a fazer uma coisa só. Eu costumo falar muito que a gente fala assim, a gente faz as coisas automáticas. Automático. Aí eu faço por quê? Está errado. Né? Por exemplo, eu faço uma coisa errada, mas faço por quê? Porque todo mundo faz. Né? É hábito. Então, quando eu passo a me conhecer, mas isso que eu estou fazendo é bom para mim? Né? É o autoconhecimento. Isso está sendo bom para mim? Eu posso continuar pensando dessa forma, como todo mundo pensa? A gente vai em pensamento de manada. Todo mundo pensa, vamos pensar também. Todo mundo faz, vamos fazer também. Então, a partir do momento que eu passo a me conhecer, a conhecer o meu eu, porque o Deus que habita em mim está dentro de nós. Nós somos centelhas divinas, né? Somos filhos do Senhor. Então, a gente precisa conhecer esse eu. O que é bom para mim? O que eu preciso fazer para eu melhorar? O que eu preciso fazer para eu elevar? Porque nós não somos carne, nós somos espíritos em experiência carnal. Quando a gente, como foi falado no Evangelho, eu falei no início, a morte, né, é da carne. A carne, eu vou perder a carne. E quando eu perder isso aqui, quem sou eu? Quem eu realmente estou pensando que sou? O que eu vou fazer depois? Né? É esse conhecimento que vai fazer com que eu alcance o meu objetivo. Além disso, o centro promoverá ações sociais, ajudando a comunidade local e oferecendo suporte àqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade. Outra coisa que o nosso centro, né, a nossa casa trabalha é gratuitamente. Nós não cobramos nada, somos todos voluntários. Todos os trabalhos da casa serão voluntários. Estudos, palestras e trabalhamos também, que eu esqueci de falar aqui, com a apometria, que não é uma religião, é uma ferramenta para o trabalho espiritual. Vocês conhecem a apometria? Não? Já ouviram falar, não? Ouviram falar? Não? Apometria, o que é apometria? Eu vou falar corrido, tá? Porque é um estudo que tem que ser feito em cima disso, né? Que a gente vai fornecer esse estudo também. A base do que a gente conhece é o corpo e o espírito. Ok? Só que não é só isso. Nós temos 7 corpos. Nós temos o corpo físico, o etérico, o astral, o corpo astral, o corpo mental inferior, mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. São os 7 corpos que nós temos. Então, quando eu falo assim, eu estou com dor. Onde que eu estou sentindo dor? No físico. Mas essa dor veio do físico. Antes dessa dor chegar no físico, ela passou por pelo menos 3 corpos inferiores. E é aí que a apometria trabalha. O corpo mental, ela trabalha do mental inferior para baixo. Até onde a gente consegue trabalhar. O mental, que é onde a gente conhece como o nosso inconsciente. Onde estão as nossas ideias, os nossos pensamentos, que muitas vezes são pensamentos repetitivos, pensamentos tóxicos, né? E está ali no corpo mental inferior. Aí o que acontece? Esses pensamentos vão afetar o corpo astral,
Porque os pensamentos repetitivos e tóxicos vão causar as emoções, os sentimentos, que vão afetar o corpo astral, que vão estar ali no corpo astral. Aí de tantos sentimentos negativos, vamos falar que eu estou falando de doença, que estão no corpo astral, eles vão passar para o corpo etérico, na hora que chega no corpo etérico, cai no corpo físico. Então toda dor que chega no corpo físico, ela passou por esses 3 corpos. 4 corpos, né? 3 anteriores. Deu para entender? E a apometria trabalha com esses corpos. Então ela vai alinhar, ela vai energizar, ela vai trabalhar esses outros corpos para que a doença no físico seja amenizada pelo menos. Ah, mas e se for karma? O karma é o mínimo. No karma a gente não mexe no karma. O karma a gente não pode mexer. Mas eu vou deixar para falar isso depois, que é uma longa, é outra história. Tá? Qualquer coisa para perguntar, tá? Com uma abordagem universalista, o Curas valoriza a diversidade de crenças e respeita as diferentes trajetórias espirituais dos indivíduos, buscando sempre a inclusão e a harmonia entre os participantes. Então, qualquer pessoa que chegar ao Curas será bem-vinda, seja de que religião for. Pode ser evangélico, pode ser muçulmano, pode ser budista, pode ser católico. Ele vai ser sempre bem recebido. Não temos discriminação de religião, né? Dessa forma, o centro se torna um espaço de aprendizado e troca, onde o amor e a caridade são pilares fundamentais para a construção de um mundo melhor. E a gente vai trabalhar quem é o nosso mestre maior. Quem é o nosso mestre? É Jesus. Jesus veio para nos ensinar tudo, né? Ele veio, é o nosso mestre maior. Então, primeiro, as propostas deixadas por Jesus foi, a primeira coisa que ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que a gente foca só aqui, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente fala assim, amar ao próximo, todo mundo tem que amar, como a ti mesmo. Pergunta, será que eu me amo? Eu me amo? Tudo que eu faço é amor, é por amor a mim? Que amor que eu estou tendo em mim? E aí vem um monte de questões que a gente precisa trabalhar, né? É onde a gente vai trabalhar muito a reforma íntima. O que é reforma íntima? É o autoconhecimento. É o autoconhecimento para o amor a mim mesmo. Amar a mim mesmo não é ser egoísta. Amar a mim mesmo é pensar em mim como Jesus nos ensinou. Jesus amou a todos, mas primeiro ele amou a ele mesmo. Ele tinha uma convicção de vida, uma convicção de amor que nenhum de nós é capaz de entender. Eu acho que o amor que a gente conhece mais próximo assim, de amor, o amor de Jesus, é amor de filho, não é? Quem é pai e mãe, não é? Ou quem é filho, o amor pelos pais, não é? O maior amor que a gente tem. Não é nem um décimo do amor que Jesus teve por nós. Ele amava sem questionar, ele amava sem julgar, né? Então, trabalhar a reforma íntima é trabalhar esse amor, esse primeiro amor, o amor ao meu eu. Porque somente quando eu me amo, eu consigo amar o meu irmão. Somente quando eu me amo, eu consigo doar amor para alguém. Enquanto eu não me amar, o amor que eu tenho pelo outro não é amor, é posse. Quer uma prova que é posse? Meu filho, meu marido, minha esposa. Não é assim? Isso não é amor, isso é posse. E todos nós temos sentimentos de posse. Eu amo, mas não mexe no que é meu, não. Não é assim? Eu faço caridade, faço. Gente, fazer caridade é fácil? Não é. Porque quando a gente vai fazer caridade, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Quem é capaz de falar? Analisar se a pessoa merece ou não aquela caridade. Isso não é caridade. Não posso analisar. Quem chegou a mim, eu tenho que ajudar. Sabe qual que é a nossa missão enquanto encarnados? Sabe por que a gente veio? Não, eu falei no início que nós somos centelhas divinas?
Sabe para que a gente veio? Para servir. Para servir. E a gente só pensa no eu quero, é meu, eu posso, só, não é assim? Nós servimos. Aí a gente fala assim, Jesus é meu mestre, eu amo Jesus, eu sou cristão mesmo. Será que somos mesmo cristãos? Porque para eu falar que eu sou cristão, eu tenho que fazer o que Jesus ensinou. Eu tenho que fazer o que Jesus veio nos ensinar. Isso aqui, ó, é a nossa base, né? Nós somos, quero até aproveitar, a nossa casa está muito ligada ao Arcas de São Paulo, Arcas Ramatiz de São Paulo. E eu tenho que agradecer muito ao Tony Robert, que é o dirigente da casa lá. Todos nós temos, né, gente? Porque e a todos os trabalhadores da casa. E o Tony fala uma coisa que é muito interessante. Eu posso ter uma biblioteca cheia, repleta de livros espíritas, livros budistas, livros disso, livros daquilo. Mas sabe qual livro o único livro que eu preciso ter e seguir? Somente o Evangelho. Ler é fácil. O problema é fazer. É lindo a leitura. Ler, refletir, pensar, mas na hora que eu acabo a leitura e fecho meu livro, eu coloco em prática. É isso aqui, ó. Se a gente colocar em prática o que está escrito aqui, eu não preciso de livro nenhum mais. Eu não preciso estudar mais nada. Só isso aqui. E o problema é colocar em prática. Né? E aí vai, né, que eu falei. Somente me amando, eu vou amar ao próximo. E somente através desses dois amores eu consigo chegar no amor a Deus. Eu não consigo falar, eu amo Deus, sem me amar e sem amar o meu próximo. É impossível. Não há correntes de pensamento a monopolizar as verdades que são sempre relativas. Uma coisa que eu aprendi. Nunca confie e acredite. Por exemplo, eu estou falando aqui, não confio no que eu estou falando, não. Não acredito no que eu estou falando, não. Tem a sua verdade. Se você concordar comigo, ótimo. Mas se não concordar, cada um tem a sua verdade. Tá? Eu acho que quando a gente conversa com alguém, principalmente sobre espiritualidade, 3 coisas que a gente não pode brigar nunca com ninguém. Religião, política e futebol. Não é isso? Porque cada um tem a sua verdade. Então, se eu não concordo, eu pelo menos ouço. Eu ouço e depois eu tiro as minhas conclusões. As minhas verdades. Né? Porque nenhuma corrente de pensamento, nenhuma religião pode monopolizar as verdades. E todos nós viemos de diferentes religiões. Muitos de nós aqui fomos criados, eu vou falar, pelo catolicismo. Tem alguma coisa contra? Não, não tenho contra. Mas tem as verdades que eu não concordo. Eu não me encontrei com algumas coisas monopolizadas. Tá claro o que eu falei? Nós participamos da Umbanda. Concordo com tudo? Não, porque tem coisas que são monopolizadas. E não pela religião. São monopolizadas pela casa. Pelos dirigentes, pela casa. Tá? Então nós não podemos, hora nenhuma, monopolizar verdades, porque ninguém tem a verdade absoluta. Nós estamos sempre buscando. Uma coisa que a gente tem sempre falado muito. Quanto mais, e eu falo direto, quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que eu tenho que estudar. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu nada sei. Nada sei. Né? Há caminhos diferentes para se atingir a evolução espiritual, dentro e fora das religiões. Quando fala ali dentro e fora das religiões, quer dizer o quê? Hoje nós somos cristãos, porque nós seguimos Jesus. Aqui todo mundo é cristão? Sim? Nós seguimos Jesus. Por que nós somos cristãos hoje? Por quê? Provavelmente porque nós somos brasileiros. Porque o Brasil é um país, a maioria de nós somos cristãos. Se nós tivéssemos nascidos lá no Japão, provavelmente nós seríamos budistas.
Se nós tivéssemos nascidos lá na Índia, nós seguiríamos o hinduísmo. Provavelmente. Não que lá não tenha outros, mas eu estou falando pela maioria. Então, quem é cristão está certo? Totalmente certo? É o único que está certo? Não. Quem é budista é o único que está certo? Não. Quem é hindu é o único que está certo? Não. Mas todos vão chegar ao mesmo lugar. Porque se todos tiverem a proposta do bem, todos vão chegar ao mesmo lugar. É como se a gente seguisse ruas e quisesse chegar ao topo. E tem vários caminhos aqui que vão chegar lá em cima. Todos. Se eu seguir por aqui, eu vou chegar. Se eu sigo por aqui, eu vou chegar. Se eu sigo por... vou chegar. Se tem um caminho mais torto, desviado, vai chegar. Então quer dizer que quem não tem religião vai chegar, vai evoluir, vai chegar ao plano divino? Vai. Quantas pessoas que não têm religião nenhuma, que é totalmente cético, que como é que chama? Ateu, e que faz muito mais do que aquele que se diz cristão, que se diz que fala que tem uma religião. Quantas pessoas que a gente conhece que vai numa igreja, seja ela qual for, para reparar a roupa dos outros? Virou desfile de moda. Não é assim? Então, são diferentes caminhos, mas para isso, vou voltar lá atrás. Eu preciso me conhecer. Preciso conhecer o meu eu. Cabe-nos a busca do que melhor nos favoreça em nosso processo, que é pessoal. A evolução é individual. Por exemplo, eu e Alessandro, nós estamos trilhando, buscando a passos, né? Tropeça daqui, cai dali, levanta e vai e vão. Mas cada um vai evoluir sozinho. A evolução é pessoal. Não é que eu vou morrer e falar assim, vem cá, vamos. Não é assim não. Cada um vai chegar lá em cima por um caminho, né? Não posso transmitir responsabilidades que cabem somente a mim. A responsabilidade de evolução espiritual é única e exclusivamente minha. Mas eu não posso. Meu marido é preconceituoso. Não, a evolução espiritual é minha. A responsabilidade é minha, não é dele. E se eu estagnar, a responsabilidade é minha. Gente, primeira vez, né, que a gente custava falar que era espírita. Por causa de quê? Medo de preconceito. Aí nós conhecemos a Umbanda. Aí a gente custou falar que era um bandista. Nossa, Umbanda é do mal, Umbanda é magia, né? Realmente, é magia, mas não é do mal. A Umbanda é do bem. É preconceito, é o falta de conhecimento, né? Quando a gente conheceu, porque eu tinha esse preconceito também. Então, quando a gente passa a conhecer, a gente encanta e vai. Mas aí o medo de falar que eu sou um bandista. O eu sou é pesado, né? Aí, beleza. Conhecemos o universalismo, né? O espiritualismo e tal. E uma coisa que eu sempre tive paixão. Sempre quis buscar fraternidade branca, né, mãe? Sempre gostei, tive contato. E aí, quando a gente conheceu o Arcas em São Paulo, que a gente foi estudar, e falou assim, você tem que montar um centro, eu falei assim, não. Isso não. E foi assim, a perna bambeou, eu falei assim, não dou conta, isso não pode. Aí ele falou assim, mas você tem que montar um centro. Foi comigo e com o Alessandro. Oi, meu amor. É verdade. Aí, eu falava com a Alessandra assim, né? E a gente falava assim, mas onde? Montar um centro em Garatinga vai ter preconceito. E o medo, né? Mas aí as coisas foram assim. Eu falo que, licença, não foi você vai. Você vai. Entendeu? Você vai. Não teve direito à escolha. Não teve direito à escolha. Foi muito rápido. Então, assim, a gente não acreditar. Isso não é igual montar um negócio, montar Não. loja. As coisas vêm de lá. Eu ia falar agora. Você pode, você está autorizado, você tem proteção, não é a coisa. Eu vou montar e vou fazer isso. Não é. Tipo assim, nós chegamos lá, né? A primeira vez que eu cheguei lá, ele falou assim: você tem que montar um centro, você está atrasada. Eu falei: não,
Ele falou, você tem que montar uns 30, você está atrasada. E com muita convicção, aí, igual a Alessandra falou, não é uma coisa que eu quero, eu vou fazer. É de cima para baixo. A ordem vem de cima para baixo. Na hora que você vê, a coisa já aconteceu. Está acontecendo, né? Isso aqui, quem acompanhou, que sabe. Aí eu cheguei para os meninos, e obrigada pelos filhos que a senhora tem. Né? Cheguei para o Marlon e para a Tâmara, e falei com ele assim, olha, se eu montar um centro em Garatinga, qual a probabilidade que tem de vocês irem pelo menos uma vez por semana? Aí o Marlon de cara respondeu para mim assim, o que você falou comigo? Você lembra? Toda hora, quantas vezes for preciso. Aí conversei com o Jonas falou assim, era tudo que eu estava precisando. E aí foi o Jonas chamou a Ana e foi, né, foi juntando. E os daqui de casa nem se fala, né? Já vinha, tá todo mundo junto. E foi muito rápido e assim, não é fácil. A gente leva pancada, foi só quem acompanhou que sabe, né, pra gente chegar aqui hoje, tanto que a gente sofreu também, né? Porque o lado negativo não quer que a gente muda. O lado negativo, né, eu falo, não é nem dos maus, não, são dos irmãos que ainda se encontram na erraticidade. E a gente está aqui por eles, para ajudar, para tentar resgatar, né? Aqui hoje, vocês estão vendo o físico, né? Não é só isso aqui, tem muita coisa além disso aqui, acima disso aqui. Está sendo, já tem um hospital espiritual muito grande e ele já tem propensão para aumentar mais. Então, Aninha, se você vê alguma luz aqui de noite, é o hospital. Você vê, eu sei que você vê. A luz aqui para cima tá bem para cima. Então, a espiritualidade, ela agiu com muita precisão para a gente estar aqui hoje. Não foi fácil, mas gratidão a todos eles. E mais importa a conduta ética, amorosa e fraterna do que a ideologia, fé processada ou organização religiosa escolhida. O autoconhecimento vai nos levar a essa conduta ética. Porque somente através da conduta ética eu consigo atingir a espiritualidade redentora. Sem a conduta ética, amorosa e fraterna, a gente não consegue atingir. Mas a gente só consegue atingir conhecendo o meu eu. Né? Pode passar, Jonas. Aprendamos a extrair de cada ideologia o que nela houver de proveitoso ao aprimoramento do indivíduo e da sociedade. É o que eu acabei de falar. Tudo tem que ser processado. Eu não concordo, mas o que tem de bom que eu posso absorver e preciso absorver? É a mesma coisa quando a gente costuma muito falar mal das pessoas. Mas a partir do momento que eu começo a olhar as pessoas e ver o que ela tem de bom e aquilo ali pode me acrescentar, eu passo a ter um outro olhar para aquelas pessoas. Né? E a gente só olha defeito. E isso vai ser alvo de muita coisa para eu falar depois, que é a lei do espelho. Tudo que eu vejo de defeito no outro, ele não existe no outro. Ele existe em mim. Tá? Aprendamos a servir, buscar o que queremos para o nosso ser. Sempre. Buscar sempre para o meu ser e não para o meu ter. Tá? E a gente tem que trabalhar muito o ser, porque eu não tenho isso aqui. Eu sou. É o que eu sou. E o que eu sou? Será que eu sei o que realmente eu sou? É o autoconhecimento. O que, Exato? Oi, Lili, pode falar. E às vezes você fica falando não, às vezes você ia fazer até igual o que ele está fazendo. Justamente. E a gente fala mal, né, Alice? Vou repetir porque está sendo filmado. A gente fala mal, mas às vezes eu faço até igual o que que eu estou criticando que o outro está fazendo. É se colocar no lugar do outro. Será que eu, no lugar dele, eu não faria diferente? Oi, Jonas. E como praticar o autoconhecimento? Como praticar o autoconhecimento? Analisando o seu íntimo, né? Buscando, estudando, o que é bom para mim e o que não é. Analisando até onde eu quero chegar. Saber onde eu quero chegar. Mas não é onde eu quero chegar no ter. É onde eu quero chegar no ser.
quando a gente passa a trabalhar, principalmente porque a gente aqui está falando de espiritualidade, né? Quando a gente passa a trabalhar a espiritualidade, a gente vê que a gente é tão pequenininho ainda. Para você ter ideia, eu vou falar aqui em outras coisas, vou falar em nível. A gente está na terceira dimensão, enquanto encarnados. Quando desencarna, a gente vai para a quarta dimensão. Sabem em dimensão que Jesus está? 22ª. Agora pensa na grandiosidade de Jesus, no amor de Jesus, voltando ao que eu falei lá atrás. Ele é da 22ª dimensão. Ele desceu o nível vibratório dele para chegar até na terceira dimensão que a gente está, para nos ensinar, para mostrar que somos capazes de chegar onde ele está. Porque é lá que a gente tem que chegar. É lá que a gente tem que chegar. Ou a mais, né? Porque Jesus também tem um ser em evolução. Então, ele baixou a vibração dele total para chegar à terceira dimensão, para chegar aqui e falar assim, vamos, gente, vocês conseguem. Amem uns aos outros, amem a si mesmo. Né? Então, é assim, o autoconhecimento é isso, é entender um pouco do seu eu espiritual. A gente encontra muito um vazio existencial. Chega num momento da vida da gente que a gente para e pensa assim, eu já passei por isso, eu acho que muitos também, chega para um momento da vida da gente e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu quero para mim? Mas para que eu vim? Porque a gente trabalha, para quê? Para ter. Para ter. Para ter, a gente só trabalha para ter. Né? É para ter dinheiro. A gente precisa sim do material, precisa ter. Não é errado ter dinheiro, não é errado ter uma vida boa, não é errado. Desde que eu não esteja prejudicando ninguém. Porque a partir do momento que eu prejudico alguém, está errado. Mas é saber o que eu vim fazer aqui. E esse vazio existencial nos leva muito a refletir sobre isso. Né? E ele leva muito depois também ao autoconhecimento. Ou ele leva ao autoconhecimento, a pessoa dá um passo a mais e passa a entender o que veio fazer aqui, ou ele também tem uma grande probabilidade da pessoa cair na depressão e causar até suicídio, por causa do vazio existencial. Tá? Porque não sabe o que é ser. Respondi? Quer completar alguma coisa? Então, o nosso centro chama Centro Universalista Ramatiz. Mas então, quem é Ramatiz? Conhecem Ramatiz? Ramatiz, já ouviram falar do Emmanuel? Que seguia o Chico? Já ouviram falar de André Luiz? Ele é a nível de Emmanuel e André Luiz. Ele é o nosso mentor. Aqui na casa, estamos guiados por Ramatiz. Mas o mestre maior é Jesus. Ele é o nosso mentor. Ele é o nosso guia. Ele é um espírito, autor de diversas obras psicografadas nas últimas décadas, através de vários médios. Tem o Norberto Peixoto, tem o, me ajuda aqui, Ercílio Paes. A personalidade com a qual se apresenta é uma encarnação em que nasceu na Índia no século X. Ele era um hindu, tá? Então, isso aí não é foto dele. Isso aí é uma foto, é uma imagem psicografada dele, tá? Então ele se apresenta sempre com um turbante e uma pedra verde no meio. E depois a próxima imagem vocês vão ver que tem umas outras imagens dele, tá? Que são, mas mais ou menos essa base aí. Trouxe gravado na memória espiritual a missão de estimular as almas desejosas de conhecer a verdade. É um espírito muito iluminado, muito iluminado. Todas as encarnações dele, ele sempre fez um diferencial, tá? No Egito, ele foi como é que chama? Faraó, ele foi um faraó, mas ele fez a diferença na época dele. E na última encarnação, ele foi um hindu também e fez muita diferença. Leiam, procuram ler sobre Ramatiz. É na cara que a gente leva toda hora.
muito tapa na cara. Ele é muito duro, muito rígido, muito certo no que ele fala. O que é, o que não é, não é. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Ah, mas não tem mais. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Não tem jeitinho, não. Pode passar, Jonas. Ramatiz repete sempre que a essência do evangelho, ele fala muito. Ah, ele viveu na época de Jesus e ele conviveu com o Allan Kardec. Ele teve uma das encarnações dele, ele foi amigo de Allan Kardec e ele viveu também na época de Jesus. Só que, salvo engano, na época de Jesus ele era pequeno. Mas ele tem muita lembrança do que ele viveu com Jesus. Ramatiz nos estimula a aprender, a conhecer, a perceber a profundidade e a amplitude do amor de Deus que nos envolve, que nos gerou, que nos dá oportunidade de crescimento contínuo. Essa é uma outra imagem dele. Aí já parece um pouco mais velho, né? Mas sempre com turbante e a pedra verde. E aí uma mensagem de Ramatiz. No momento em que o espírito, através de um processo de amadurecimento interior, percebe um sentido mais amplo sobre a realidade que o rodeia, nenhuma convenção humana será capaz de parar esse processo de expansão de consciência. Expansão de consciência é quando eu percebo, foi o que aconteceu com muitos de nós e acontece muito. Expansão de consciência é quando a gente abre para a espiritualidade e fala assim, eu não sou isso aqui, eu sou algo mais. Então essa expansão de consciência, ela abre e a gente passa a enxergar o mundo à nossa volta de outra forma, de outra maneira. Né? Com mais amor. Eu acho que a gente tem muito mais amor no coração quando a gente tem essa expansão de consciência. Muitas dúvidas, né, sobre o que eu acredito, sobre o que tem além da morte, sobre o porquê da morte. A morte não existe, né? A morte é só uma mudança de endereço. E é tão importante a gente ter esse conhecimento, né, dessa mudança de endereço, porque, gente, o que tem de gente aí que perdida. Né? A gente tem tratado muitos amigos aí, precisando de tanta ajuda, porque está totalmente perdido, que não sabe, muitos não sabem nem que partir. Vai em casa, fica vendo as pessoas, conversa, mas a pessoa não conversa com ele. Aí chega aqui e fala assim, mas eu converso com alguém e eles não conversam comigo. Totalmente perdido. Então, quando a gente entende isso, né, e consegue ajudar, ajudar é tão importante, quando a gente resgata que a gente resgata. É um amor, a gente até chora. Que é um amor tão grande que a gente consegue, né? E quando chega aqui, eles falam assim, eu vou te destruir, eu vou acabar com você. Aí depois ele sai molinho, né? Tão bom. Mas é isso. Alguma pergunta? Não, Adilson. Gostou? Gostou, Ninho? Terezinha? Adriana? Oi, Lili. Chega com raiva, né? E outra coisa. Parou aí, bem? Outra coisa. Outro tema para outras palestras. Nós somos energia. Quando a gente tem a expansão de consciência e a gente passa a sentir a energia que está à nossa volta, a gente conversa muito sobre isso, né, Terezinha? A gente convive com muitas pessoas, a gente sente a energia. Eu vou deixar para falar isso depois, porque senão eu vou aprofundar, não vou fornecer nada. Mas nós somos energia, tá? Entender energia, entender vibração, né, Ninho? É muito importante. Cristina, fala alguma coisa? Com relação, hoje, né, às quintas-feiras, a partir das 7h30, temos a palestra e o passe depois, tá? Que o passe é a energização, né? E tratamento, a gente só vai trabalhar, por enquanto, com tratamento presencial, que é a apometria. Se alguém sentir que precisa de um tratamento espiritual, aí agenda com a gente, pode agendar particular, né? Aqui com a gente, presencial. Agendamento presencial. Ou online, pode entrar no www.curasramatiz.com.br e preencher o formulário de tratamento. Aí a gente vai entrar em contato por e-mail, mas o tratamento a pessoa tem que comparecer. Por enquanto, a gente não vai trabalhar com o tratamento online, tá?